A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre as marcas de Cristo. Em Gálatas 6, verso 17 está escrito: Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Outro dia fui fazer meu chimarrão, como um bom gaúcho, e ao colocar a água quente de uma nova forma, uma forma diferente, uma garrafa térmica, eu não me atentei para a pressão do vapor, o que fez com que a água saltasse do bico da garrafa para a minha mão. E acabou ocasionando uma queimadura e deixando uma marca que após mesmo 3 semanas ainda permanece um pouco. Aí fiquei meditando então sobre o que Paulo falou sobre as marcas de Cristo. O quão doloroso e difícil deve ter sido para ele e ao mesmo tempo que alegria poder dizer que aquelas marcas que tinham em seu corpo foram obtidas por amor ao Senhor. Existem marcas visíveis e marcas invisíveis. Marcas que todos podem ver e outras que estão escondidas, que apenas alguns podem ver. Marcas temporárias e marcas eternas. Nos tempos do apóstolo Paulo era comum as pessoas terem marcas. Escravos tinham marcas, soldados tinham suas marcas, pessoas em geral tinham muitas marcas. Mas cada marca era obtida por um motivo e tinha também seu significado. Não existem marcas sem motivos e significados. Todas têm um motivo e um significado, e é bom que entendamos isso. Sejam grandes e expressivas ou simples e quase esquecidas. Existem marcas desde a nossa infância, seja em nossos corpos devido a acidentes ou cirurgias, ou ainda marcas que estão dentro da nossa alma, no emocional e nosso espírito. Também existem as marcas espirituais, marcas estas que vêm de nossas experiências com Deus. O dia que você foi salvo, por exemplo, é uma marca espiritual. O dia que Deus falou com você pela primeira vez também é inesquecível, é uma marca. São marcas que, embora o tempo passe, elas permanecem. E são marcas que não se esquecem. Mas voltemos ao nosso texto. Os Gálatas eram um povo que habitava a região da Galácia e correspondia hoje à área central da atual Turquia. Os Gálatas eram descendentes dos antigos gauleses, um povo celta que se estabeleceu naquela região. No entanto, no tempo do apóstolo Paulo, os descendentes dos gauleses formavam uma minoria, enquanto a maioria da população era composta pelos habitantes primitivos da região. Os Gálatas eram conhecidos por terem uma cultura distinta e por terem tendência a adotar os costumes romanos em vez dos costumes gregos. A epístola de Paulo aos Gálatas foi escrita aos judeus cristãos que estavam se afastando do Senhor ao confiarem novamente nas obras da lei. Naqueles dias, como já mencionei, era comum as pessoas terem marcas em seus corpos. Haviam pelo menos 3 tipos de marcas, e estas eram as mais utilizadas. A marca de escravo era a primeira. Sempre que um senhor adquiriria um novo escravo, a primeira medida era utilizar um ferro em brasa para marcá-lo com a sua inicial da sua propriedade. O segundo era uma marca de serviço. Da mesma forma, o soldado muitas vezes era marcado com as iniciais do seu comandante, como um gesto de fidelidade, indicando que jamais o trairia ou se uniria ao exército inimigo. E essa demonstração de lealdade poderia custar-lhe a vida, pois quando um soldado desse era capturado, não podia negar a quem servia. Todos sabiam a que comandante ele pertencia. Portanto, a marca do soldado também simbolizava o seu serviço. Já a terceira marca era a marca do sofrimento. O terceiro tipo de pessoa que recebia esse tipo de marca em seu corpo era devoto de um Deus. Aquele que se dispunha a adorar uma divindade muitas vezes marcava o seu corpo como um sinal do seu Deus, como forma de consagração, de devoção. Esse ato de devoção frequentemente resultava em sofrimento, pois a marca era um sinal de consagração e identificação com a divindade adorada. Quando Paulo fala, trago em mim as marcas de Cristo, ele se referia a todas essas, mas mais ainda.
Veja em Romanos 1:1 o que está escrito. Paulo, escravo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Mas ele não apenas se via como um escravo livre, do grego exagorazo, onde servia o seu senhor por livre e espontânea vontade. Ele não se via como um escravo preso a correntes, mas um escravo que era totalmente livre e podia seguir seu caminho a qualquer momento que desejasse. Mas ainda assim, ele tinha as marcas por ter sido escolhido, aleluia, pelo Senhor. Em segundo lugar, Paulo era um cidadão romano e, como todo cidadão romano, precisava saber sobre o exército e ser um soldado qualificado a qualquer tempo. E desta forma ele orienta então a Timóteo, em 2 Timóteo 2:3, participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Em terceiro lugar, Paulo fala sobre o sofrimento em Filipenses 1:29 e 30. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O que Paulo estava dizendo com eu tenho as marcas de Cristo era que em seu corpo havia marcas mais valiosas que qualquer outra em qualquer circunstância. Elas eram mais valiosas do que as de um escravo, de um prisioneiro, de um soldado, ou ainda de alguém que era devoto a algum Deus. Elas eram de Cristo, eram únicas, eram valiosas, eram preciosas, eram marcas de Jesus. Paulo não estava falando aqui com a semelhança das marcas de Cristo obtida na cruz através dos cravos e da coroa de espinho, cujos espinhos eram tão duros que às vezes eram usados como pregos naqueles dias. Nem tampouco da lança que perfurou o lado de Jesus. Ele falava de marcas de sofrimento e alegria, de dor e regozijo, de tribulação e de paz. Quem anda com Deus sabe que sempre será marcado. Sempre. Seja de forma externa, atingindo o corpo, ou de forma interna, na alma e no espírito. Quando eu era criança, havia uma irmã de cor em uma igreja que meu tio frequentava, e ela era uma profeta de Deus. Deus a usava tremendamente em profecias, milagres e curas. Preste bem atenção. Se ela falasse algo, e a vi falar algumas vezes, aquilo se cumpria. O ministério, por exemplo, das Assembleias de Deus em Porto Alegre, a conhecia e a respeitava. Ela era uma mulher de Deus, uma mulher de oração e jejum, uma mulher que tinha uma vida consagrada no altar. Mas ela andava com uma bengala, sempre com uma bengala. Um dia meu pai perguntou a ela como podia ser isto, visto que a tantos Deus curava através dela, mas ela mesma padecia mancando. E ela disse ao meu pai, e isso foi repetido muitas vezes lá em casa, de modo que jamais esqueci as palavras. Ela disse: eu falhei, irmão Aldo, e esse era o nome do meu pai, em entregar uma mensagem de Deus para alguém. E Deus me disse, porque tinha falhado e, portanto, desobedecido, que ficaria manca pelo resto da minha vida. Pense nisso. E desde aquele dia fiquei então manca, e Deus jamais vai me curar, pois isso era para me lembrar de ter temor a Deus e compromisso com Ele, e para com o dom que Ele havia me dado. Décadas depois ainda a vi com sua bengala cheia do Espírito Santo e Deus a usando com poder e milagres. Ela tinha uma marca da desobediência a Deus, mas também uma marca que a fazia ter temor a Deus. Existem muitos hoje que desejam se tatuar, se marcar e colocar até o nome de Jesus em suas tatuagens. Mas não é essa marca que o Senhor está procurando. Não é essa marca que o Senhor deseja que você tenha. A marca que Ele deseja é que você se identifique com Ele, assim como um pai se identifica com seu filho. Que as marcas de Cristo possam ser vistas em sua vida e ministério. É o que eu desejo do fundo do meu coração. Que Deus te abençoe.